Márcia Yoshitoshi, muito bem-vinda ao nosso podcast DNA Empreendedor, onde a gente tem o quadro Espiritualidade nos Negócios. Você tem uma trajetória fantástica, você que é mentora de mulheres. Eu quero ter a honra de ter essa conversa com você para dividir com tantas mulheres e homens também, que a nossa audiência faz parte, os dois estão presentes sempre. Trazer um pouco dessa visão sua em relação ao seu negócio e à sua espiritualidade. Mas antes eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Conta um pouquinho da sua história, quem é você? Obrigada, né? O prazer é meu, né? O prazer é meu de estar aqui contigo, compartilhando um pouco, né? Contribuindo aqui para essa jornada de entender espiritualidade e negócios. Bom, em primeiro lugar, eu sou uma mãe de três filhos, né? Casada no segundo casamento com um oriental, por isso cresci Yoshitoshi. E, na verdade, há uns 4 anos atrás, eu me descobri como arquiteta de almas, de vidas. Deixei a arquitetura de lado depois de quase 18, 19 anos de profissão, e através de uma transição de carreira, eu fui seguindo para uma outra área que tocava o meu coração, que tocava o meu espírito, que tocava a minha alma, é isso que a gente vai falar também. E descobri aí, né, nessa minha transformação, o quanto eu poderia ser um papel, um canal para as pessoas, para as mulheres. E hoje eu trabalho com mulheres, mentoria de mulheres, né? Eu traço um panorama, uma linha do tempo aí, que é os 40 anos. É uma grande virada na nossa vida, e foi a minha virada, é o que eu convido as mulheres a olharem para a idade da loba e não enxergar como loba, né? Mas enxergar como diva. E esse é o movimento. Loba não, diva sim, que você viva a sua verdade a partir dos 40. Então, esse é o movimento que eu faço com o público feminino. E vai ser uma honra aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento aí, do que eu puder contribuir contigo nessa trajetória. Que delícia! Nossa, eu vou adorar saber tudo isso e muito mais, porque você é uma fonte de conhecimento inesgotável, né? E eu tenho certeza que vai colaborar muito com muitas mulheres que estão ouvindo a gente agora. Márcia, conta pra gente aqui, o que é espiritualidade para você? Uau, espiritualidade foi algo que eu descobri. Na verdade, eu percebi até uns anos atrás, até essa minha crise dos 40, que eu não vivia uma espiritualidade, né? Eu buscava, talvez numa religiosidade, em coisas que foram colocadas desde a minha infância, né? Através da minha família, de crenças, enfim, de ideologias, eu ia por um caminho. Eu falo que Deus não faz nada por acaso, ele te vai dando processos, né? Eu falo que nós somos uns diamantes em lapidação, e esse processo ele não veio à toa. Então ele vai, às vezes, te doendo em pontos que mais você sente, talvez no teu físico, no teu relacionamento, no teu dinheiro, mas na verdade tem uma moldagem aí para entender que você é um espírito. E que você é um espírito vivendo aqui num plano material, né? Então, para mim, espiritualidade é entender isso, essa descoberta de que somos seres espirituais e que a gente vive um mundo muito maior e mais abundante, tanto de possibilidades, do que também de desafios que a gente vive. E aí você começa a descobrir onde está a sua força e aonde você está, a tua essência. Então, a espiritualidade é você descobrir a tua essência e a tua essência conectada na minha crença conectada com Deus, com o Criador, né? E com o caminho para mim que eu descobri que foi através de Jesus. Então, entender essa espiritualidade como algo que realmente sustenta. Então, se você pensar numa casa, eu faço muito essa analogia, porque minha formação é de arquitetura. Se eu pensar numa casa, para mim, a espiritualidade seria a fundação, seria o terreno dessa casa, né? Onde que ela está ancorada. Porque eu vejo que nós somos praticamente um tripé, né? De corpo, mente e espírito. E esse tripé é onde nós paramos em pé através disso. E sem o espírito nós não somos nada, né? Então, é como se tirasse uma perna, a gente não parasse a nossa base de pé. Então, para mim, resumindo, é isso, né? Seria a fundação da nossa casa e da nossa vida. É o que sustenta a gente. E aí, como que você fez essa transição, dessa descoberta da sua espiritualidade, de colocar a sua espiritualidade na prática, e aí você levar isso para o seu negócio? Porque se a espiritualidade é a sua essência, como você bem disse, então isso está em todas as áreas da sua vida, inclusive no seu negócio. Conta para a gente um pouquinho, como é que é isso? Hélia, isso começou em 2018, eu acho que foi um despertar, né? A gente está em 2023, 6 anos atrás, sete não, menos, né? 5 anos atrás. Eu não vou esquecer, assim, um dia eu cheguei num evento, tinha 4.000 pessoas, aqueles eventos, né, que você vem, e você vai chegando ali, já tinha todo um corredor preparado, e tinha uma frase gigante lá, né? Você nasceu para ser líder. E me chamou muita atenção aquela frase.
Porque era uma frase que era um movimento de marketing, era um movimento de negócios, era um movimento que estava relacionado ali a entender, na verdade, uma diferenciação sua no mercado de marketing, né, de business mesmo. Mas tinha lá o Você Nasceu para Ser. E eu, como assim nasceu para ser? E o que que era o meu momento que eu vivia e por que me tocou tanto? Eu vivi uma profissão que eu escolhi aos 17 anos, escolhida muito pela aquela questão, tenho habilidade para isso, teste vocacional, né? Tenho habilidade para isso, gosto disso, vejo que faço bem, então eu vou por aí. Mas era uma profissão que eu via as pessoas falando muito dessas profissões assim, porque eu faço isso, eu sinto algo pulsar, eu faço isso, eu sinto que é minha missão, eu faço isso, eu sinto que é um chamado. E eu não tinha nada disso. E daí aquilo ficou me doendo, porque como eu estava num evento, daí naquele evento começou a despertar isso. E as pessoas falavam disso no evento e eu falava que eu não tinha isso na minha profissão. Eu não sentia isso pela arquitetura. Eu fazia arquitetura como uma troca de moeda mesmo, né? Eu faço, pago, faço bem feito, as pessoas me elogiavam, eu sempre tinha cliente, nunca me faltou trabalho. E era uma coisa muito que hoje eu vejo pelo conhecimento que eu tenho, era muito de não conseguir me posicionar, né? Como o que era, quem que era eu aí na jogada, e eu vivia muito para agradar os outros, até então. Até então, o meu negócio, minha profissão era muito vinculada por não conseguir dizer um não para as pessoas que me cercavam. Era o medo de não pertencer, daí a gente vai estudar de onde vem isso, né? O medo de não ser mais aceito, o medo de não ser amado. Então, atrás de todos esses medos, vivia uma carreira frustrada, vivia uma carreira que não tinha uma grande ascensão, era uma carreira mediana, sabe? Eu sentia que eu vivia uma linha mediana. E eu não me sentia. Quando as pessoas falavam assim, nossa, que legal, arquitetura. E eu disse, é legal, é legal. E o que me tocava assim na arquitetura? Eu sempre gostei de ambientes, adoro ambientes organizados, arrumados, enfim, adoro estar em locais bonitos, né? Quem não gosta? Mas aquilo, para mim, remetia algumas coisas no emocional. Por exemplo, remetia quando eu ia atender algum cliente e eu percebia que as pessoas estavam em crise e elas queriam uma fachada bonita para a casa ficar melhor, para os amigos verem, para as pessoas verem. E aquilo começou a trazer muitas respostas. Disse, gente, não é aí meu caminho. Eu não quero mostrar para as pessoas que uma sala bonita, uma fachada bonita, é o que vai trazer alegria para a vida delas, porque aí não está a fonte disso. Só que eu não entendia muito essa transição. Então, quando eu comecei nesse processo, foi um processo de descoberta de quem eu era, um processo profundo de autoconhecimento, porque eu comecei a indagar que eu não gostava do que eu fazia, e às vezes eu não sabia para quem falar, então, para as pessoas que eu sentia, meus pais, né, mais especificamente meus pais que pagaram a minha faculdade, eu tinha medo de dizer assim: olha, eu não gosto mais do que eu faço, não sinto mais vontade de fazer o que eu faço. Então, aquilo eu fiquei guardando para mim. Aquela história de a gente guardar para a gente, um dia a gente estoura, né? Era aquele quartinho lá da bagunça que estava lá guardado essas memórias que não estavam me fazendo bem. Mas cada coisa que eu vivia naquela época profissionalmente via para comprovar isso, via para comprovar que eu não tinha mais energia para aquilo. Era uma coisa que me sugava, sabe? Era uma coisa que eu não tinha energia e motivação para acordar e fazer bem feito. Eu tinha uma vida assim estática. Eu não vou esquecer um dia que eu estava com um coach na época. Eles estavam montando o meu mapa lá, disse o que eu queria fazer. Eu estava bem nesse processo de mergulhar e saber quem eu era. 2020, no começo da pandemia. Eu estava sentada olhando uma estante de livros, assim, né, do meu quarto. E quando eu olhei para aquela estante, assim, nessas indagações, mas, o que que eu faço? Naquela época eu ainda estava querendo conciliar arquitetura em algum lugar na minha vida, porque eu tinha muito medo de dar esse passo de romper. Olha, a partir de hoje eu não faço isso. Era um medo muito grande, né, sobre isso. Quando eu olhei para aquela estante, eu lembro que tinha, sei lá, uns 30, 40 livros, e tinha um só de arquitetura. Todos os outros, e esse de arquitetura era psicologia das cores. Não era nem exatamente de arquitetura de casa, de reparo, nem nada, era psicologia das cores, ou seja, já tinha algo ali relacionado ao desenvolvimento pessoal, né? Era alguma coisa vinculada à psicologia. Todo o restante era de crenças, de comportamento, de autoconhecimento, todas as coisas que você imagina que são desse universo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Todo o restante era esse. Eu disse, cara, a resposta está aqui, estampado na minha cara, no meu quarto. O que que eu gosto, o que me atrai? E daí você vai fazer essas dinâmicas, né? Fecha seus olhos, imagina como é que está impactando as pessoas. Me vinham essas imagens de eu impactando pela minha fala, por ajudar as pessoas a construir esse movimento nelas.
que foi um movimento de liberdade. Quando eu comecei a descobrir e entender quem eu era, eu entendi que eu não precisava mais me ancorar em coisas que não tinham mais sentido e que estavam realmente me limitando, né? Então foi realmente uma virada que eu fiz, né? Uma virada que eu precisei dar um limite. É que nem a história de emagrecer. Ah, vou simplesmente agora cortar o doce, agora vou cortar o refrigerante. Eu precisei ser radical. Eu precisei estabelecer uma data, eu precisei estabelecer um limite. Eu disse, eu vou até aqui. A partir daqui eu não faço mais. Eu não vou esquecer. Eu tinha que ter filmado aquele dia que eu tinha um quadro lá na empresa, na clínica, né? Que eu tinha uma sala lá na clínica do meu marido, enfim, que a gente tinha um trabalho juntos também. E naquele quadro tinha todos os projetos que estavam para entrar de arquitetura. Eu tinha uma sócia na época. Primeiro eu comuniquei ela, disse, olha, a gente não vai mais fazer, porque eu não estou mais vendo sentido nenhum, eu vou fazer uma transição de carreira. Praticamente eu estava com 40 anos. E eu olhei para aquele quadro e comecei a ligar cliente por cliente, que tinham propostas em aberto, que ficaram de me dar o retorno, avisando a eles que eu não iria mais fazer nada de arquitetura. Então foi um choque muito grande assim para mim, assim ter que dar essa notícia, mas ao mesmo tempo foi uma liberdade porque eu disse, eu decidi e vou seguir firme no que eu estou acreditando. Então ali foi um grande divisor de águas na minha vida, tenho certeza. E a espiritualidade, na verdade, ela foi, então, uma força propulsora que te ajudou a chegar a todas essas conclusões, pelo que eu Total, entendi da sua história. total. Então, quando você tomou a decisão, essa decisão tão radical e tão determinante na sua vida e tão importante, porque hoje você transforma outras vidas. Quando você tomou essa decisão e você entendeu que a sua espiritualidade era esse motor propulsor, como é que foi para você, então, esse divisor de águas? Como é que era a sua vida profissional, claro, antes de você começar a implementar essa espiritualidade toda que você carrega com você de forma tão natural? E depois, quando você já entendeu, falou, não, eu trabalho com espiritualidade também, isso transforma a minha vida, a vida das minhas clientes. Como é que foi isso para você? Ai, não foi fácil, né? Foi desafiador. Foi desafiador, mas ao mesmo tempo, quanto mais eu pedi essa conexão, né? Porque foi um movimento que eu entendi, hoje eu entendo, compreendo, né? Foi um movimento que eu estava numa crise. Eu precisava entender aquilo, precisava compreender aquilo, precisava internalizar aquilo, precisava entender que aquilo não era um simples desejo momentâneo da minha vida, que era uma fase que estava sendo transformada. Eu precisei aprender a me comunicar com as pessoas, então me comunicar não no sentido eu estou colocando a minha visão porque agora eu tenho razão, não, eu estou compartilhando contigo algo que eu estou sentindo e que está cada vez mais forte em mim. Então eu comecei a comunicar primeiro para as pessoas do meu círculo, né? Então esse divisor de águas já começou ali com o meu círculo mais próximo, minha mãe e meu marido. Eu nunca vou esquecer, né? O dia que eu fui falar para minha mãe que eu me preparei meses para falar para ela sobre essa notícia, e ela simplesmente me perguntou: "Você tá feliz?" Eu tô. Melhor decisão que eu tomei da minha vida. Então tá tudo bem. E eu achei que ia ter inúmeros julgamentos atrás, porque afinal ela tinha pago a faculdade, na minha mente era tudo isso, né? E meu marido a mesma coisa, porque quando eu fui falar para ele que eu estava escolhendo esse caminho, eu também pensei que ia ter inúmeros julgamentos. Ele olhou para mim e falou a mesma coisa. Nossa, tem tudo a ver com você. Então aquilo, quando eu compartilhei com essas pessoas, me deu força para falar com as outras pessoas e me posicionar. Mas até então era algo que eu precisava. Sabe a história de calçar as sandalinhas da humildade? Dizer, olha, eu preciso do teu apoio, eu preciso compartilhar contigo, né? E entender que aquilo que eu estava dividindo ia ser somado com o que o outro poderia me ajudar nesse processo. Porque até então, às vezes, a gente vai para uma transição muito sozinha, muito dono da razão. Ah, vou fazer assim porque esse é o meu caminho, né? E esquece de entender que você pode, e as pessoas vêm muito para colaborar nessa hora. Então, foi um processo que, quando eu ia comentar com as pessoas tinham uma primeira reação de, nossa, mas tem certeza? Mas depois, quando elas começaram a perceber o meu movimento, que eu fui conversando, conduzindo, falando, todo mundo, não teve uma pessoa que falou assim, nossa, teve muitos que falaram, que pena que você não faz mais arquitetura, porque eu gostava do seu trabalho. Mas eu fui sentindo que isso realmente não tinha mais sentido para mim, que eu ainda me apegava em algumas coisas e precisei desapegar e dizer, olha, eu tenho um outro caminho para seguir, né? Eu vejo que uma vez eu vi um podcast de um amigo meu falando sobre essas multifacetas que às vezes as pessoas têm, como eu, você também tem essas coisas muito, que é quase um perfil de um artista, né? A gente se adequa em vários cenários.
Só que tem um que teu olho vai brilhar mais. Tem aquele que você vai conseguir construir algo maior, né? E deixar realmente uma marca. E eu sentia cada vez que esse era o meu chamado, assim. Então aí foi indo muito para esse lado, sabe? Foi acho que realmente fazendo uma transferência cada vez maior do que eu estava entendendo e canalizando para poder entregar. Então acho que isso foi fundamental no meu processo, sabe? De fazer essa compreensão. Sempre parar e tentar ouvir mais. O que minha mente, meu coração estava me colocando? O que Deus estava me mandando exatamente naquele momento? Eu sei que muito da sua linha da espiritualidade, ela está embasada na Bíblia. Eu sei que você é uma mulher cristã. Conta pra gente, então, como é que funciona a sua espiritualidade na prática, dentro dos negócios, para transformar a vida dessas mulheres, que você faz isso tão bem dentro das suas mentorias? Isso foi uma descoberta, né? Foi uma descoberta que hoje até eu olho para trás e disse, gente, como eu fui preparada desde criança, né? Hoje eu vejo que foi desde criança. Teve algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu sempre fui conhecida como uma pessoa que veio para mudar a família, mudar isso, mudar aquilo. E é incrível que eu atraio pessoas assim também, né? É aquela história de atração. Eu atraio pessoas com o mesmo perfil, que se consideram às vezes a diferentona da família, a ovelha negra da família. Então, as mulheres vêm para mim muito com essa base de querer mudar, não saber como, querer mudar e se sentir perdidas, querer mudar e não sentir força, não sentir energia, querer mudar e se achar velhas demais, querer mudar e achar que não dá mais tempo, querer mudar e estar com aquele misto de frustração do que não viveu até os 40, ou perto dos 40, e do que vai acontecer daqui para frente, né? E sempre com um olhar muito ruim, de ansiedade extrema sobre o que está vindo de cenário. Às vezes tá, o relacionamento está ruim, e geralmente desconta nessa primeira área da nossa vida, né? Que é a área que as pessoas nos afetam diretamente, é os relacionamentos. Financeiro também, muitas vezes também comprometido, porque as áreas elas andam muito em paralelo. Então eu venho muito com esse princípio, o princípio que nós não somos dissociados. Isso para mim está desde o início, né? Desde que Deus mandou para a gente lá, que já conhecia a gente antes do ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. E se ele nos colocou perfeitos nesse mundo para vivermos a abundância, e por que a gente teima em olhar a vida com escassez? Então, eu começo a trazer princípios, porque foram os princípios que muitas vezes eu segui, às vezes pela minha intuição mesmo, hoje eu vejo que fui muito guiada por isso, mas eu seguia pelo que vinha para mim de informação, de obediência a princípios, né? Obediência a princípios, a estar na sua posição, dentro da sua família, dentro do seu relacionamento, dentro da sua casa. O princípio de você entender que para tudo existe um propósito e você está passando por um processo. Entender que esse processo ele está te moldando para algo maior. Então, eu trago muito essa ressignificação da história, do que aconteceu, e trago muito essa visão de levanta daí, eu não tenho que temer, seja forte e corajosa para os movimentos que você precisa. Então, são coisas que eu sempre falo, não são coisas que eu apenas leio, mas são coisas que eu aplico dia a dia na minha vida, com meus 3 filhos e com meu marido, porque a gente tem um laboratório da nossa vida, ele nos coloca à prova a todo instante, né? Então, não é assim, eu vou passar por uma aprovação, não, ele vai te colocar talvez daqui 1 minuto, como eu fui colocada, com uma arma na cabeça, né? E o que você faz a respeito disso? Ou pega uma cena que eu tô longe, 1.000 e poucos quilômetros da minha mãe, e tem uma notícia de um AVC e a vida muda completamente. Então eu vejo que Deus te manda a todo momento, mas a gente está preparada. A gente muitas vezes recua porque a gente tem medo. Então é aí nesses movimentos que eu trago para as mulheres o quanto a gente está sendo preparada e já foi preparada. Então eu faço elas retomarem a vida delas. Olha, lembra daquela situação lá, não sei aonde? Lembra dos seus pais? Aonde está o teu princípio de honrar os seus pais? Então eu vou trazendo os que são princípios básicos, que eu falo da vida, né? E quando a gente começa a obedecer, é quase que a questão da roda começar a rodar, literalmente, né? A redundância, mas a roda ela trava da nossa vida porque a gente quer pular etapas, a gente quer um caminho mais curto, a gente não quer fazer o que tem que ser feito, a gente ainda fica num movimento muito de criança. E o adultecer faz parte desse movimento, né? De se tornar forte, corajoso, próspero, abundante, enfim. Ele vem muito disso, vem, sabe, dessa posição na vida. Então, acho que o primeiro passo é esse
convite que eu faço às mulheres a entenderem que agora elas são adultas. E como adultas, elas precisam se comportar como adultas. E aí está o que rege a nossa vida, né? Essa é a visão que eu trago sempre no trabalho, com essa parte, principalmente da visão bíblica, né, de Deus. E você fala sempre muito de prosperidade, você fala muito de abundância e você fala de dinheiro, porque a prosperidade e a abundância não são dinheiro. Podem ser também, mas não necessariamente. Você fala esses três conceitos, esses três pilares da vida da gente que é necessário a gente olhar. E como é que funciona para você a questão da espiritualidade e o dinheiro? Você acha que dá para caminhar com os dois? Você acha que os dois são coisas separadas? Me fala como é que funciona isso dentro da sua cabeça e como é que se passa isso também para as suas mentoradas? Eu não vejo nada dissociado na vida, né? Eu vejo que tudo é integrado e tudo é um movimento que a gente faz, né? Então, hoje eu percebo, né, que cada vez que eu fui em busca do dinheiro, o dinheiro não chegou. Cada vez que eu fui em busca de uma entrega, independente de como ia vir, o dinheiro veio sem eu nem perceber. Então, para mim, é aí que começa esse jogo, né? Esse universo de espiritualidade, dinheiro, espiritualidade e prosperidade, de entender que não são coisas dissociadas. Primeiro, que se a gente pensar que as duas maiores energias do mundo, né, manipuladas pelas forças do bem e do mal, né, do Deus ou do diabo, é o dinheiro e a energia do corpo, né, energia sexual. Então, quando você trabalha com dinheiro e prosperidade, quando você fala disso, aonde está colocando a tua energia? Está colocando nessa veia ou está colocando numa veia que vai proporcionar isso? Então, eu vejo que são coisas que elas andam muito ligadas ao como você está vivendo. Se você está vivendo ali em busca de fazer algo que realmente está contribuindo, que você está sentindo que aquilo é seu, que você está sentindo alegria, prazer no que você está desenvolvendo, se você está se posicionando, cara, é só vir, é só receber. O que acontece é que muitas vezes a gente quer forçar esse recebimento a todo custo, e não é assim que funciona. Porque quando a gente força algo, esse algo nem para na nossa mão. Sabe aquela história de, eu ganhei e nem vi onde foi? É porque não era nem para você ter ganhado, não era nem, sabe, é porque você forçou algo. Hoje eu percebi na minha vida, quando eu entendi o meu papel, entendi o meu lugar, entendi que os nossos negócios, né? Porque a gente tem praticamente dois negócios separados. Tem um negócio físico lá, liderado pelo meu marido, mas quando eu entendo que existe um casamento, eu faço parte dessa união, e quando eu coloco a minha posição no intuito de estar lá como uma pessoa que está dando apoio para o que acontece lá, esse apoio espiritual, esse apoio de mentalidade, porque aí é que tá. Eu acho que o dinheiro ele está ligado exatamente à tua mentalidade, às tuas emoções e à tua conexão espiritual. Quando você entende que você se transforma por esse caminho, que esse caminho da tua mente que leva às tuas emoções e leva aos teus resultados, mas que isso está ligado exatamente como você vive o teu espiritual. Se o teu espiritual não está nutrido, e daí vem de novo para a fundação, e se a gente fizer uma comparação com uma árvore, né, ao invés de uma casa, se uma árvore não está dando frutos, onde está o solo dela? Como que ele está sendo firmado? Então é incrível, assim, quando eu faço esse trabalho com as minhas mentoradas, quando a gente vem por esse caminho, entenda como é que está sendo construída a sua árvore. Onde a tua árvore está construída, essa árvore, onde está construída essa casa? Aonde a tua árvore está colocada? Que tipo de solo? Como que se alimenta esse solo? Então você percebe que se você alimenta ele com pensamentos, com as tuas vibrações, se você alimenta ele com oração, e você vai para um outro caminho, um caminho de você entender qual que é a tua conexão com isso, que isso está fluindo através de você, o negócio vem. O negócio vem. É aquela história assim, tipo, não se explica. Não tem coisa que não se explica. Tem coisas que você sente, você entrega e você recebe. Daí você está disponível para esse movimento. Que o que eu vejo que muitas vezes acontece é as pessoas sabem dos movimentos que precisam fazer, mas elas não estão disponíveis para receber, elas querem continuar só na doação. Então, isso também é uma troca espiritual. Você faz um movimento e você precisa estar esperando receber isso. E receber, às vezes, é até não receber um elogio. Não vem através do dinheiro, mas vem através de uma atitude, vem através de uma ação. O seu marido quer fazer algo por você, o seu parceiro, alguém quer fazer algo por você, você, não, não, eu faço. Não, não. É como se você estivesse bloqueando sempre algo de você receber.
Então, aceite receber, aceite que as coisas cheguem, aceite que venha até você, sabe? Porque aonde que você está nutrindo é onde você vai estar semeando, onde você vai estar frutificando. Então, para mim, é uma equação. A espiritualidade e dinheiro é uma equação. Quando eu comecei a fazer esses movimentos na minha vida, eu percebi que possibilitou ter a casa que eu tenho, né? Possibilitou ter o sonho da minha casa, ter o sonho de 3 filhos, ter o sonho de ter as empresas, ter o sonho hoje de estar entendendo cada vez mais e compreendendo do que realmente é o meu chamado, minha grande missão aqui nessa vida, né? Onde que eu quero deixar meu nome. E que isso cada vez mais vai ser um canal e o dinheiro vai vir. Então, assim, o que já veio e o que virá ainda é só agora depende da minha entrega, de eu entender aonde eu coloco a minha energia é onde eu vou ter meu resultado. Onde eu coloco minha energia, onde eu vou ter meu resultado. E daí, se eu ir um pouco além da energia, eu falo do meu espírito. Onde eu coloco, realmente me entrego de corpo, alma e espírito, eu terei meu resultado. Então, para mim, isso está interligado totalmente. Márcia, uma pessoa que está escutando a gente agora, que está nesse impasse aí na vida, não tem certeza do que quer exatamente, mas sabe que precisa criar um movimento novo. Uma pessoa que precisa colocar um pouco mais a espiritualidade dela para entender melhor a essência dela dentro da vida, dentro dos negócios, dentro da carreira. Você teria algum insight para passar para essa pessoa, uma dica, trocar uma ideia, qualquer coisa que possa ajudar essa pessoa a começar um movimento de mudança para uma vida muito melhor? Tanta coisa, né? Tantos caminhos. Mas eu vejo que o caminho principal é você parar. Existe um movimento, tem horas que a gente quer muito que as respostas venham a qualquer custo. E tem horas que você precisa parar e ouvir. Parar e obedecer, parar e receber, parar e compreender. O que está sinalizando na tua vida, nesse exato momento, que é o ponto que você começa? Talvez esteja sinalizando que é a tua saúde. Tá dando um grito de alerta ali, né? Eu sempre falo, às vezes, nas minhas lives, nos meus encontros, que a nossa vida é como se tivesse um grande painel vermelho. Eu falo que Deus não manda o WhatsApp, ele manda situações, ele manda pessoas, ele manda processos para você. Às vezes o teu sinal no teu painel vermelho da vida, lá no painel que está uma luz vermelha piscando, você tá todo mesmo negativo. Às vezes teu sinal é que nenhum relacionamento você para bem. Às vezes o sinal é a tua coluna começou a travar. Às vezes é algo que aconteceu com seus filhos. Tem alguma área da tua família que começou a descompensar. Então não dá mais para ficar. Eu vejo que a gente está vivendo hoje numa era que não dá mais para a gente ficar sempre jogando para frente algo que você precisa resolver. Quanto mais você jogar mais para frente aquilo vai ficar maior. É que nem a história de um jardim que você viu lá nascendo uma sementinha, algo que não é do jardim, que não faz parte dali, e você deixa crescer. E daí um dia tomou conta. Um dia vira uma grande árvore com raízes profundas, você tem que tirar tudo e fazer do zero. Isso é a mesma coisa para qualquer área. Então, quando você está perdido ali, não sabendo para que caminho você vai levar a tua vida, se você olhar para o que está sinalizando maior, é por onde você começa. E daí, esse começo, do meu ponto de vista, é entender assim, e com base no que eu aplico e estudo, é entender que existe uma relação específica com a fonte. E daí, quando você começa a se conectar de novo, né? Caramba, eu estou realmente cuidando do meu corpo como eu deveria? Eu estou cuidando da minha mente como eu deveria? Eu estou cuidando dos meus relacionamentos como eu deveria? Eu estou cuidando do meu dinheiro como eu deveria? Então eu estava inclusive ontem, né, falando com 2 pessoas sobre isso nas reuniões que eu tive, que muitos dos nossos erros são pela nossa desobediência. A gente não faz a lição de casa. A gente não quer passar por processo, a gente quer os caminhos mais rápidos. Só que os caminhos mais rápidos, mais fáceis, levaram a esse nível de dor que existe hoje na vida das pessoas. O relacionamento que elas não têm, talvez foi por todos os dias, não vou dar nenhuma mensagem para ele, né? Tudo bem. Ah, a gente já tá casado há tanto tempo. Ah, me arrumar para quê? Tô de pijama o dia inteiro. Ah, não sei o que. Sabe? Você sempre espera que o outro faça algo por você, é você que tem que fazer. E é uma chave que ela não vira de fora para dentro. Se ela vira de fora para dentro, ela continua no caminho errado. Ela precisa virar de dentro para fora, né? Então, é permitir olhar real e fazer uma análise da sua vida. Cara, onde eu tô pisando na bola?
E geralmente a gente está pisando na bola no básico, né? De corpo, mente e espírito. Algo a gente não está obedecendo. A gente está deixando a nossa saúde em segundo plano, a nossa mente em segundo plano. E o espiritual, então, a gente só lembra na hora que aperta. Que Deus me salve, que Deus me acuda, faça uma oração por mim, faça uma novena, faça uma promessa. É só nessa hora, acende uma vela, né? O que que tem agora de corrente? A gente só lembra do espiritual quando o bicho pega. Só que é nessa hora que a gente precisa entender que isso não é uma construção de quando você está lá jogado na água, você vai pedir para nadar, aprender? Não. Você pode fazer isso todos os dias. Então, esse olhar de fora, entender, cara, se eu não estou tendo esse resultado na minha vida, o que que eu não estou trabalhando no meu ser? Eu estou preocupado lá no ter. Eu estou invertendo a hora. Então, é o olhar que eu faço para as pessoas é sempre esse. Qual que é o olhar que você está sendo sobre você? Na íntegra mesmo. Se não tivesse mais nada na sua vida hoje, o que que você está aí ainda procrastinando, que você está ainda no papel ainda, como a gente falou antes ali, da criança, não do adulto, que ainda não quis olhar a tua vida de frente. Então, o recado é sempre esse, sabe? Olhar para esse painel, ter clareza e ter verdade com você. Não é verdade para Marina, não é verdade para Márcia, nem para ninguém, é para você. É ter um papo reto com você, né? E quem está te olhando o tempo inteiro. Diz, ô, filho, filha, não quis você aqui. Por que que você insiste nisso? Por que que você insiste em continuar num negócio que te dói? Por que que você insiste em continuar fazendo um trabalho que você não sente mais nenhum tipo de alegria? E se não é para ter alegria, não tá certo. Eu sempre fui muito desse princípio, né? Se algo está doendo, se algo você está sentindo, olha para isso. Olha para isso, porque isso está te dando já uma resposta que não está legal, que o movimento não é esse. Então, é quando a gente começa a fazer esse movimento, né, Marina? Acho que isso é muito a maturidade que vai trazendo isso para a gente, de a gente aprender a olhar de fora e dizer: olha, isso aí não tá legal, isso aqui vai dar ruim. Para e recua, né? Eu estou fazendo um movimento hoje, estou recuando alguns negócios, porque eu sei que hoje eu estou precisando focar na minha família, no meu relacionamento, na minha casa, em coisas que ainda eu preciso ajustar. Eu sempre falo, né? As pessoas veem a nossa vida, acham que a vida é perfeita, não é. Tem pontos sempre de ajustes. Eu vou ajustar nisso nesse final de ano para fechar esse 2023. E daí o 2024 ele tá com outra vibe, tudo mais. Aí sim eu vou dizer, caramba, agora tá as coisas mais fluindo. Porque eu preciso parar e olhar e ser verdadeira comigo mesmo, né? Onde que eu tô deixando para depois o que eu preciso fazer agora, né? Não é em outro movimento. Márcia, a espiritualidade é muito presente, né? No seu negócio, na sua vida pessoal. Você acredita que você estaria num lugar como esse ou próximo a esse lugar que você está hoje na sua vida, em todas as áreas, se você não tivesse trazido a espiritualidade de forma prática para dentro do seu negócio? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eu acredito que isso faz parte desse desenvolvimento, né? Eu acho que quando a gente vai até os 30 e poucos, que a gente está muito nesse anseio profissional, vou fazer isso, fazer aquilo, enfim, a gente está muito, às vezes, até em ondas, né? Ai, vamos ver o que que dá dinheiro, vamos ver o que dá não sei o quê, a gente vai muito por caminhos, às vezes, até que não são os seus. Mas quando você se depara com situações que você fala, cara, o que que eu fiz da minha vida? É isso mesmo? É isso mesmo que é o meu chamado? É isso mesmo que é minha missão? É isso mesmo que, né? Quando eu começava a questionar no meu processo lá, mas afinal, se eu fui criada, se Deus me mandou para cá, se me mandou nessa família, mandou no Rio Grande do Sul, morei em tudo que é lugar, para ser uma formação de arquitetura, por que que eu vim parar aqui? Então, para mim, isso precisou, assim, foi condição essencial, né, do processo acontecer. Foi preciso olhar para isso. Não existiria esse caminho profissional hoje de tanta leveza e de tanta vontade, porque quando as pessoas me pedem assim, Márcia, eu vejo às vezes as pessoas comentando, não sei daqui quantos anos eu vou me aposentar. Eu disse, eu não quero me aposentar nunca. Eu não quero me aposentar. Eu quero trabalhar, eu quero que me encontrem. Eu já falei isso no outro vídeo, vai ficar gravado o segundo aqui. Isso é 5 anos depois, o discurso é o mesmo. Que me encontre em alguma montanha esquiando, que eu esteja após uma palestra com alguns amigos fora do Brasil ou com minha família, mas que eu não esteja numa cama de um hospital de jeito nenhum. Eu quero estar até o último dia trabalhando. Eu tenho um planejamento da minha vida, que eu fiz uma escadinha assim, que é legal,
Da onde eu vou estar com 20, 30, né, 20, eu estava ainda com outra idade lá quando eu fiz. Mas com 30, 40, 50, 60 até 80, trabalhando. Eu quero estar trabalhando até o final, eu não quero parar nunca. Então, como que eu teria essa energia se não fosse espiritual? Não teria sentido. Não teria sentido, sabe? E uma das coisas que você observa às vezes, e eu vi isso na prática, presenciando situações da minha família, muito específico com os meus pais, foram pessoas que viveram para uma profissão, viveram para uma função, uma profissão por muitos anos. Se aposentaram depois de 20, 30 anos de trabalho, né? Aquela velha história de se aposentar lá quando chegar. E quando eles perderam essa profissão, que era o que eles tinham, era o que sustentava eles, eles simplesmente foi uma ladeira, sabe? Aquela questão de você perder o chão. Então, eu olho para isso e disse, gente, não é a vida que eu quero ter. Eu honro o destino deles, aceito o destino deles, mas a minha escolha é diferente sobre isso. E quando eu percebi que nós temos algo maior, e a nossa entrega não é uma profissão que a gente vinculou lá aos 17 anos, mas a tua entrega é desde o dia que você nasceu. Desde o dia que você nasceu, você tem um papel aqui dentro da sua família, você veio por um propósito para os seus pais. Se você confrontou os seus pais aos 5 anos, não foi só por você, foi para eles também. Então, a gente tem algo aqui que a gente constrói desde o dia que a gente nasceu, até o último dia que a gente está aqui. A gente não está aqui simplesmente como espectadores da vida. Então, para mim, essa resposta profissional e espiritual, ela é totalmente casada, não tem como ser dissociada, né? E é quando a gente entende isso, é realmente o prazer de viver, sabe? O prazer, a leveza, a alegria de dizer, tá tudo bem. Se não deu hoje, como eu gostaria, amanhã vai dar, porque eu tô com a minha mente setada lá. É lá que eu preciso chegar, é lá que ele está me conduzindo, é lá que meu espírito está chamando para eu entregar. É lá que eu estou sendo chamada a deixar uma marca registrada no mundo, né? Então eu vejo muito com isso, assim, meu olhar hoje, assim, se tirar o espírito, não tem negócio que fique. O negócio não vinga. É aquele legítimo negócio que tem numa esquina que você olha a cada 6 meses muda de lugar, muda de endereço, muda de dono, sabe que já mudou marca, logotipo e não. É isso. É isso. Não tem essa fundação, sabe? Não tem esse solo fértil, não tem, não prospera. Nossa, Márcia, que mensagem poderosa, poderosa, porque não tem como não se sentir movido por uma energia maior do que nós mesmos quando a gente É. toca nesse assunto, que é viver a espiritualidade na prática, mas principalmente dentro dos nossos negócios, porque o nosso negócio é uma extensão de nós. E se nós somos tudo isso, essa forma completa com a espiritualidade no nosso dia a dia, na prática, o nosso negócio não pode ser diferente. E aí se torna um negócio próspero, leve, gostoso, um negócio que você não pensa em aposentar, porque aposentadoria não é um gol, não é um objetivo. Muito pelo contrário, não existe essa possibilidade, porque é uma coisa que você expressa a sua essência o tempo todo. Márcia, deixa uma mensagem aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente, para essas pessoas terem essa motivação interna, essa coisa gostosa que você traz para a gente, essa certeza que a gente consegue fazer mais e melhor todos os dias. Deixa uma mensagem aqui para nós. Responsabilidade, né? Mas a mensagem, na verdade, é uma mensagem para homens, mulheres, né? Para qualquer idade, assim. Quanto antes você se permitir, né? Se permitir tirar essas armaduras, essas coisas que te travam, às vezes são crenças suas, que nada pode mudar, que nada pode ser feito, que nada pode ser refeito, que o que está ruim você tem que jogar fora. Quando você começa a se permitir, se reconstruir, entender quem você é, entender que existe um renovo seu aí sendo chamado, muitas vezes aquilo que você está sentindo, e às vezes você não sabe expressar, é um chamado de Deus te cutucando, dizendo, ô, acorda, acorda que eu não quero você aí, acorda que eu não quero você nesse lugar, acorda que se isso não está sendo bom para você, eu não te trouxe aqui para você sofrer. Então, é entender sim que todos esses sinais de desconforto que muitas vezes a gente sente e fica ali aguentando, tolerando, e o tempo está passando, não perca mais tempo. Né? Entenda que isso pode ser um sinal de alerta, sim, é um sinal de alerta de mudança de rota, de mudança de caminho, de dizer, olha, isso não está legal, as escolhas que eu fiz até hoje me levaram até esse caminho, mas eu posso escolher de novo. Eu tenho esse livre-arbítrio de ir por outros caminhos, de entender
aonde eu posso me conectar? E daí eu falo que, né, como mensagem final, essa conexão é quando você entende que você é um filho, uma filha amada, né? E por filhos amados, a gente já é perfeito, a gente já tem tudo que a gente precisa, mas a gente se conectar e ser ali, né? A história de se render, render-se a quando vir a mensagem, você receber isso de coração aberto, não ficar ainda bloqueando isso, achando desculpas que isso não acontece, que acontece só para Márcia e para Marina, não, está disponível para todo mundo. E esse estar disponível é quando você se coloca aberto em disposição. Quando você se fecha achando que a tua vida, achando que a sua vida é isso mesmo, que nada pode mudar, é aí sim que as coisas não acontecem. Então, se existe uma mensagem, é realmente para as pessoas abrirem, né? Abrirem a sua mente, porque a transformação começa por aí. Abrir o seu coração, abrir realmente de braços abertos, olhar para a vida de braços abertos e dizer o que que pode acontecer. Deus me manda essa resposta. Me manda através de pessoas, situações que eu possa compreender o quanto antes para mudar o discurso da minha vida, para mudar o rumo da minha vida, e aí sim sentir essa energia, essa disposição, porque ela vem daí quando a gente está ligado no que a gente quer e está conectado com o que a gente entendeu que nasceu para ser. Então é isso, sabe? É entender que a gente está aí com essa chavezinha que ela está na nossa mão e que você pode virar a qualquer momento. Ela depende muito mais da gente de qualquer outra interferência externa, né? Ela está pela gente e pelo lado de dentro. Verdade. Concordo plenamente com tudo que você disse. Agradeço demais a sua participação aqui. Quanta Eu que informação, agradeço. que troca Ah, rica. Obrigada, Márcia. Quero deixar um convite aqui para as pessoas que estão assistindo esse vídeo no YouTube, as pessoas que estão ouvindo esse podcast, onde quer que você esteja, deixa aqui para a gente de que cidade que você é, de onde você está ouvindo a gente. E mais ainda, coloca para a gente, essa conversa está conectando com você? Você está sentindo que isso é para você? Você quer fazer esse movimento? Então comenta aqui, deixa um recado para a gente, entre em contato no nosso direct, que a gente está aqui à disposição, não é mesmo, Márcia? Para poder ajudar e trocar uma ideia com quem quer que esteja interessado nesse assunto, interessado em ter esse movimento na vida, interessado em trazer mais desse seu potencial incrível e divino para a vida, para a terra, para esse momento, para o seu aqui, o seu agora. A gente não pode mais esperar para ser feliz, a gente não precisa mais esperar para ser bem-sucedido, a gente não precisa mais esperar para ter uma vida plena. Márcia, deixa aqui para a gente, então, a sua arroba, o seu website, qualquer que seja o endereço que as pessoas possam te encontrar. Você vai dizer aqui no vídeo agora, mas eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui depois para todos nós, tá bom? pode entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo, né? Ou YouTube aqui eu tenho o canal Márcia Yoshitoshi, então é Márcia, se você colocar YO já vai aparecer meu nome, e Yoshitoshi, o O fechado, né? Eu comento sempre que o O de japonês é um O fechado, não é um O aberto. Então, Márcia Yoshitoshi, você vai encontrar ali tem meu contato, dentro da minha bio já tem um link lá que vai dar acesso diretamente para minha equipe estar podendo te atender. E é um prazer, né, Marina? Obrigada mais uma vez essa oportunidade de estar compartilhando contigo essa visão que hoje me conecta e cada vez para mim está fazendo mais sentido, né? Trazer isso para as pessoas como um despertar, assim, sabe? Um despertar e uma libertação, né? Nós não somos o que os nossos pais definiram antigamente, nós somos o que a gente faz as nossas escolhas a partir de agora. E a todo movimento a gente é convidado a escolher. E esses movimentos que vêm na nossa vida, eles nunca são em vão, né? Eles sempre têm um propósito ali de cutucar. Até você ter caído dentro desse vídeo, tá vendo essa mensagem e se chamar atenção alguma coisa, principalmente pela fase que você vive, se você passou dos 40, se está perto dos 40, se está ali nessa mira, você deve estar sentindo todo esse sentimento aí de caramba, que incômodo é esse? É o teu movimento da tua verdade. Então aproveita esse movimento. Esse movimento é o movimento mais belo da nossa vida, porque eu falo às vezes, né, que a gente está ali no. Até os 40 a gente está ali treinando. A partir dos 40 a gente vai para o jogo. E aí esse jogo está pedindo ação. E essa ação não é esperando, não é uma vida morna. É uma vida quente, uma vida com energia. Para quando você chegar lá aos 60 e 70, você dizer: caramba, caramba, que eu fiz aquela escolha lá com 40. A minha escolha de mudar de vida aos 40 foi a melhor época da minha vida. Eu tinha sabedoria e maturidade para poder fazer o negócio acontecer, né? Então, realmente, eu que te agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco, né, com esse público, essa história e esse chamado aí para as pessoas abrirem essa portinha pelo lado de dentro aí e estar abertas, né, a receber o que ele está querendo comunicar com você. É só você que pode fazer isso.
Obrigada mais uma vez, Márcia. Beijo grande e Nada. para nossa audiência, espero que nossos próximos episódios também terão profissionais, assim como a Márcia, para trazer mais informação para você sobre como é que é usar a sua espiritualidade nos negócios. Beijo grande. Beijo, tchau, tchau.